Uma peça de teatro que olha para a liberdade em tempos de ditadura, uma exposição de desenho em Águeda em que percebemos a importância do gesto, um espetáculo em que a atriz Catarina Wallenstein canta Kurt Weill. São alguns dos destaques do ensaio geral, em que temos também sugestões de livros com Guilherme de Oliveira Martins, 4 concertos de Natal gratuitos e entrevista com os Nouvelle Vague, que estão a celebrar 20 anos. Seja bem-vindo ao ensaio geral. No verão de 1972 e 73, um grupo de crianças, filhos de presos políticos, passaram 2 semanas numa colónia de férias nas Caldas da Rainha. A história destas crianças, contada numa reportagem de Joana Pereira Bastos, no Expresso, inspirou o encenador Marco Martins para a peça A Colónia, que estreou ontem na Culturgest em Lisboa e que vai estar em cena até 14 de dezembro. Em entrevista ao ensaio geral, Marco Martins explica quem eram estas 18 crianças com idades entre os 3 e 14 anos. São as histórias de crianças, não é, que viveram no período da ditadura, muitas delas em clandestinidade e outras em situações muito difíceis, mas que tinham em comum os pais serem presos políticos e viverem num grande isolamento, não é? Um grande isolamento em relação às outras crianças, em relação ao mundo que as rodeava e que era sobretudo hostil, e que se encontram numa colónia de férias em 1972 nas Caldas da Rainha, criada pela Comissão de Apoio aos Presos Políticos, e que é um momento decisivo na vida delas, para muitas delas, porque sobretudo as que viviam em clandestinidade desconheciam que havia outras crianças que estavam exatamente nas mesmas condições do que elas. E mais do que isso, havia crianças, como a Manuela Canais Rocha, que é a personagem central da peça, que raramente saíam de casa, raramente tinham contacto com outras crianças, raramente tinham contacto com a família, etc. E, portanto, aquele momento de encontro com crianças que partilhavam com elas as mesmas histórias e o mesmo passado é um momento de identificação muito forte e, ao mesmo simultaneamente, um momento de liberdade, porque esta colónia foi criada em condições muito particulares, com a ajuda da Amnistia Internacional e de um grupo de católicos progressistas, e portanto havia aqui a ideia de criar um espaço de liberdade para estas crianças. Portanto, durante 15 dias elas conheceram, no fundo, outra forma de viver. O espetáculo conta com música de B. Fachada e João Pimenta Gomes, com participação do Coro Infantil e Juvenil Lisboa Cantat e o Conservatório do Val do Sousa. A Colónia é uma peça integrada na celebração dos 50 anos do 25 de Abril e que, em palco, além do elenco, conta com Conceição Matos e Domingos Abrantes, 2 figuras da resistência antifascista. A peça parte dos testemunhos destas crianças, que têm hoje 60 anos, sensivelmente, que estiveram nessa colónia de férias, e elas contam a história na primeira pessoa e como testemunha daquele tempo. Simultaneamente também temos o Domingos Abrantes e a Conceição Matos também, que falam um pouco sobre o que é a vida na clandestinidade e que também vão estar em palco. E uma das professoras daquela colónia de férias, que era muito jovem quando esteve com estas crianças, tinha 22 anos, e que tinha uma certa inocência, desconhecia a existência destas histórias, não é? destas crianças que tinham nascido na clandestinidade, que tinham, algumas delas tinham estado presas com os pais, enquanto, por exemplo, o pai era torturado, elas estavam junto, presas com a mãe. Portanto, são histórias de grande violência. E esta mulher, durante o tempo em que esteve na colónia, escreveu um diário em que escreve as suas impressões daquele tempo, e portanto esse diário também é uma peça importante na recriação do que foi aquele tempo. Mas a Colónia não é apenas uma peça que olha para o passado, quer também trazer uma reflexão para o presente e que olha para o futuro da democracia, e Marco Martins faz isso com a nova geração. Eu convoco para o palco um grupo de jovens estudantes de vários liceus de Lisboa, que funcionam um pouco como testemunhas, mas também têm essa responsabilidade de continuar a carregar as histórias destas pessoas, não é? E depois há um grupo de atores também que funcionam um pouco como narradores desta história. Eu gostava muito que esta fosse uma peça que falasse
para os jovens, ou seja, para as pessoas que nasceram a seguir ao 25 de Abril, e que esta peça funcionasse como uma aproximação a esse tempo, que conseguissem reconhecer naquelas histórias alguns acontecimentos que infelizmente, na verdade, se começam a repetir, não é? Sobretudo esta ideia, não é, da extrema-direita, de um país que se fecha ao exterior, de um país que se fecha a outras mentalidades. As crianças, protagonistas desta peça, a Colónia, tiveram uma experiência de liberdade. Isso era também cantado. Cantava-se muito na praia, à noite, e cantava-se as canções proibidas, não é? E, portanto, no espetáculo há uma participação do Ben Fachada, que canta juntamente com um coro juvenil algumas das músicas que foram importantes para essas crianças. Por isso há uma componente musical, digamos assim, bastante grande nesta peça. O encenador Marco Martins, que leva a peça à Colónia, ao palco da Culturgest, em Lisboa, até 14 de dezembro. Depois seguirá para o Porto, para o Teatro Nacional de São João, entre os dias 23 e 26 de janeiro. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. É a última iniciativa do Foco Maestro. Martim Sousa Tavares leva ao Teatro São Luís, neste programa pensado por si, uma homenagem ao compositor americano de origem alemã Kurt Weill, cuja composição ouvimos em fundo. Speak Low é o nome do espetáculo que vai acontecer na próxima semana, a 12 de dezembro, na Sala Mário Viegas, e para a qual Martim Sousa Tavares convidou Catarina Wallenstein. Quis muito fazer um projeto dedicado ao Kurt Weill, que é uma figura que eu adoro de toda a vida. Ao mesmo tempo, já queria há algum tempo trabalhar com a Catarina nesta sua dupla capacidade a cantar e a representar. E, portanto, pensei, por que não juntar agora as duas coisas e propor ao São Luís um espetáculo que é o Speak Low e que é um bocadinho difícil de catalogar, se é um concerto que também tem teatro, se é uma peça de teatro que também tem muita música. Na verdade, não estou muito interessado em catalogá-lo, estou mais interessado em que ele exista. O que eu posso dizer é que é escrito à medida da Catarina, do talento, das capacidades que ela tem. Também queria, ao mesmo tempo, um convite à Adriana Romero, que faz a cinematografia desta peça, para complicar ainda um bocadinho mais a descrição das disciplinas. Também acrescentamos aqui o cinema, também tem projeções de imagens de arquivo trabalhadas, enfim, a Catarina aparece também no grande ecrã. No fundo é uma coisa um bocadinho a lembrar o Kurt Weill através da voz e da pessoa que foi a Lotte Lenya, a viúva do Kurt Weill, que dá voz a estas canções e que é, como é óbvio, a Catarina. E Catarina Wallenstein, que estamos mais habituados a ver como atriz, dá aqui corpo a outro dos seus atributos. Tudo o que eu faço é esperar por alguma coisa para cantar, não é? Tenho tido muito trabalho como atriz e não são tantas as ocasiões em que eu possa vibrar nesta alegria que é a música, que eu fiz muitos anos, não é? Estudei música durante muitos anos, estudei muitos anos de canto e tenho feito algumas pequenas coisas nos papéis que vou representando em que canto, mas é que não tenho este regresso às partituras, ao rigor da música, ao gosto do detalhe, da interpretação do ponto de vista musical, que para mim é um matar saudades e é uma alegria enorme, mesmo indescritível. A par da música tenho um gosto verdadeiro pela palavra e pelo detalhe, quase como pelo habitar do texto, como se ele fosse partitura. O meu grande gosto das palavras é isso, e acho que talvez possa ser isso que me distingue de alguns outros atores, ou seja, o pensamento da palavra e da frase, como se fosse uma música, como se tem um ritmo, como se não houvesse 800 formas de ser dito, porque há uma carga em cada sílaba e cada vogal tem uma forma de vibrar e de ecoar cá fora. Portanto, o meu gosto pelo texto vem também muito da minha relação com a música e tem sido uma forma de eu continuar a fazer música, mesmo quando só estou a trabalhar no texto. O texto e os arranjos são de Martim Sousa Tavares, sobre temas do cancioneiro de Kurt Weill, um compositor que o maestro aprecia em particular. Eu gosto muito de artistas onde se junta a boa arte com o lado mais humano da coisa. Os meus ídolos foram todos boas pessoas. Não sou um bocadinho como a Adília Lopes e os artistas, não me interessa que sejam sexy, quero que sejam boas pessoas. E o Kurt Weill é isso. Para mim o Kurt Weill é um pouco o Orfeu do século XX. É aquele a quem tudo foi tirado, nomeadamente a língua. Ele era um songwriter, portanto a língua é uma ferramenta fundamental para quem escreve canções. E quando um compositor alemão, que era o mais famoso, que estava na berra a fazer os hits da Alemanha, da República de Weimar, quando ele é obrigado a sair do espaço alemão
tudo lhe é tirado. E, portanto, aqui ele deixa ao inferno, de onde consegue sair graças ao enorme talento que tinha. E primeiro ele vai para a França e escreve canções francesas lindíssimas, mas o fundamental é quando ele vai para os Estados Unidos e em pouco tempo já está a contribuir com alguns dos maiores temas do sacrosanto American Songbook, ao lado de Gershwin ou Cole Porter. Portanto, parece que onde quer que o pusessem, ele de facto era fenomenal e genial. E esta pessoa, este homem, que nasce em 1900 e morre em 1950, nestas datas redondas, a vida dele conta a história do século, desta metade do século. Deixou música que muita gente nem sabe que é dele. E, portanto, esta narrativa da Lotte Lenya é toda ela autêntica. Portanto, há aqui um trabalho grande de pesquisa, muitas leituras. É quase um teatro documental, se quisermos, não há aqui ficção nenhuma. E a ideia, no fundo, é apaixonar um bocadinho o público por esta pessoa que foi o Kurt Weill, pela música dele e pelos incríveis significados que estas músicas têm. E Catarina Wallenstein diz que este é um espetáculo com várias camadas. Isto é muito complexo, muito rico, são muitos registros, ou seja, o Kurt Weill é de uma riqueza harmónica, melódica, a vida desta mulher, a carga dramática, ou seja, há espaço para um pouco de tudo, para leveza, para cabaré, para densidade, para sofrimento, para nostalgia. Em muito pouco tempo nós fazemos uma grande viagem cronológica, na descrição da história, das datas, das vivências deles, e uma grande viagem de texturas e de cores através da música e das emoções. Portanto, é bem completo, é uma enorme alegria poder fazer isto. Speak Low, com Catarina Wallenstein, num espetáculo imaginado por Martim Sousa Tavares, para ver e ouvir a 12 de dezembro no Teatro São Luís, em Lisboa. Há uma exposição que motiva um passeio até Águeda. Um gesto, todos os desenhos, é uma mostra incluída no ciclo de exposições e conversas O Desenho com Pensamento, que regressa ao Centro de Artes de Águeda. No espaço expositivo estão obras de 19 artistas, entre eles Ana Caetano, André Almeida e Sousa, Carlos Figueiredo, Francisco Aires Mateus, João Onofre, José Drummond, Pedro Tudela e entre outros. O comissário João Silvério explica que trabalhos reuniu e compensou esta exposição. Nesta edição eu pensei numa questão que para mim está, ou seja, vai um bocadinho a nascente, a questão do gesto. Para mim é importante não só na performatividade do corpo, como do corpo no espaço e de outros gestos que, no fim de contas, acabam por ter sempre uma ideia ou um lado visual de qualquer coisa que é desenhado. Um gesto que se faz no espaço. Pode ser um gesto espontâneo, pode ser um gesto coreografado e aí pensado. Vários tipos de gesto. Pensei também trazer outro tipo de artistas que trabalham já há alguns anos o desenho enquanto performatividade na dança, a Ana Caetano. Há uma obra importante com mais de 20 anos da Susana Mendes Silva que eu vi expor há muitos anos, aqui na Casa dos Dias da Água, talvez há uma vintena de anos. O Camilo Peçanha, numa desenho de pintura do José Drummond, uma raiz oriental da sua própria experiência e vivência, e depois a Conceição Abreu. Estas são algumas obras que vai poder ver nesta exposição com entrada gratuita. João Silvério destaca também um trabalho de João Onofre. Essa obra talvez tenha estado um pouco na base deste conceito também um pouco genérico, mas que fala para todos, né? De um gesto para todos os gestos, para todos os desenhos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, passada à linguagem binária, uma obra que tem praticamente 10 anos. Essa obra depois está no meio da exposição, como, por exemplo, uma grande instalação da Rita Gaspar Vieira, que já foi apresentada, por exemplo, em Brasília, na Embaixada de Portugal, cruzando símbolos dos dois países, mas também da cultura. Há uma série, e faltam aqui artistas, não é? Mas há uma série de gestos, digamos assim, iniciais, que depois se materializam em obras que eu gostaria de ver numa sala que eu conheço relativamente. Eu inaugurei o Centro de Artes da Águeda há uns anos. É uma sala com grandes capacidades, ampla, digamos que é um estômago esventrado de 500 metros quadrados. Um gesto, todos os desenhos, é uma exposição que pode ver no Centro de Artes de Águeda até 9 de fevereiro. A
Aproxima-se o Natal e com ele mais tempo para desfrutar em família e, quem sabe, ir até um concerto. O coro Amigos do Conservatório Nacional propõe 4 espetáculos com entrada gratuita que começam já amanhã. O programa, que tem como nome Um Natal Austríaco em Lisboa, vai levar este coro pela primeira vez a interpretar um repertório clássico. O maestro Luís Cardoso explica que cantarão Mozart e Haydn. Haydn, vamos apresentar uma das missas breves, a última missa brevis de Haydn, que se chama a Missa Brevis de São João de Deus. Portanto, é uma missa que foi dedicada a São João de Deus, o santo português, por encomenda de uma congregação religiosa que segue, digamos assim, o caminho espiritual traçado por esse santo, e chama-se Missa Brevis, não porque seja especialmente pequena, embora não seja longa, mas porque recorre a meios relativamente modestos para acompanhar o coro. Portanto, é para coro a 4 vozes e para um pequeno ensemble constituído apenas por violinos e instrumentos graves, para além do órgão, violoncelos e contrabaixo. E depois de Mozart, vamos fazer as vésperas solenes do Confessor. Penso que é a última obra que Mozart compõe para a Catedral de Salzburgo. É uma obra também para coro e orquestra, com 4 solistas, e é uma obra com maior envergadura, uma obra com 6 andamentos, já relativamente, uma obra com cerca de meia hora de duração, e o 6º andamento é o Magnificat, de São Lucas. É música muito festiva, muito efusiva, penso que por essa razão é apropriado apresentar como concerto de Natal. Os concertos decorrem este fim de semana, sábado às 5 da tarde, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Largo do Rato, em Lisboa, domingo no refeitório do Mosteiro dos Jerónimos, às 9h30 da noite. No fim de semana seguinte será sábado, dia 14, na Igreja do Santo Condestável, e às 9h30, e no domingo, dia 15, às 5 da tarde, na Basílica da Estrela. No ensaio geral, continuamos a recolher as sugestões de livros para oferecer este Natal que Guilherme de Oliveira Martins reuniu. Passam 100 anos sobre o nascimento de Mário Soares, o que constitui um momento especial na vida democrática. Para assinalar essa data, a imprensa nacional publica Escritos da Resistência, que permite a releitura de textos importantes para a vida democrática de alguém que ligou sempre a sua vida à ideia da liberdade e à necessidade de compreensão do respeito mútuo, do pluralismo e da história, capaz de entender o patriotismo prospectivo e as nossas raízes mais antigas. Na Fundação de Serralves, inaugura-se a exposição O Sal da Democracia, Mário Soares e a Cultura, com um catálogo sobre a coleção de pintura do antigo Presidente da República, com outras referências significativas. Refiro ainda o facto de continuarem a ser assinaladas as comemorações do 5º centenário do nascimento de Luís de Camões, sobre as quais José Augusto Cardoso Bernardes, comissário-geral da celebração, afirmou: Camões foi um herói romântico, duradouro e multiforme, um fortíssimo emblema. A democracia não deixou de o assinalar. Alargou-lhe mesmo o significado, convertendo-o num símbolo da diáspora e de uma língua pluricontinental. A Academia das Ciências de Lisboa assinala a efeméride com a mostra Camões Universal, em que o nosso maior poeta é apresentado nas diversas línguas em que foi traduzido, a partir de 2 obras, a primeira edição de Os Lusíadas de 1572 e a primeira edição do livro de Garcia de Horta, Colóquio dos Simples e Drogas da Índia, de 1563, que tem o primeiro poema publicado de Camões numa dedicatória ao vice-rei da Índia e que é também um tributo de homenagem do grande poeta ao seu amigo Garcia de Horta. De Eduardo Marçal Grilo. O Clube do Autor publica Educação e Liberdade, A Primavera de Veiga Simão e os Desmandos do PREC e a Renovação de Sotomayor Cardia, numa análise muito esclarecedora sobre as bases da audaciosa reforma da educação, escrita por quem estudou o tema como ninguém. De António Manuel Batista, uma extraordinária obra do divulgador da ciência entre nós,
a ciência no grande teatro do mundo da tinta da China. E desejo os melhores votos para um tempo de boas leituras. Estes são os franceses Nouvelle Vague e estão a celebrar 20 anos do lançamento do primeiro disco e fazem-no com um conjunto de concertos em Portugal que vão percorrer o país de norte a sul, passando também pelos Açores. A banda, explica Marc Collin, promete um espetáculo que viaja ao passado, mas tem também um pé no presente. Estamos a celebrar os 20 anos da banda, então vamos tocar quase todas as canções do primeiro álbum e quase todas as músicas do novo disco. Portanto, acho que será uma mistura perfeita entre o primeiro e o último disco. Ao todo, serão 7 concertos, com a Casa da Música já esgotada. Os Nouvelle Vague, que têm um disco editado ao vivo na Ala Magna, mostram-se satisfeitos por este reencontro com o público português. Nós temos uma ligação muito forte com Portugal desde o primeiro disco. Lembro-me que um dos primeiros concertos que demos no estrangeiro foi em Portugal. Talvez seja por termos esta editora, a Simbiose, com o Carlos, que realmente acreditou no potencial da banda em Portugal. Então temos tocado muito, especialmente no Porto e em Lisboa, mas também fizemos uma digressão em pequenas cidades. Espero que a ligação ainda esteja viva com o público português. Estamos muito contentes por regressar, porque gostamos muito de aí tocar, gostamos das pessoas e da comida. Banda de culto, os Nouvelle Vague editaram em fevereiro o 5º disco intitulado Should I Stay or Should I Go, pedindo o tema emprestado aos The Clash. Seguem assim conquistando plateias de todas as idades, diz o fundador da banda, Marc Collin. Temos várias gerações de pessoas que vão aos nossos concertos. Até já temos crianças que são filhas da primeira geração de fãs. É estranho, eram pessoas que tinham 14 anos em 2004 e agora vêm aos concertos com os filhos. É muito engraçado. Também temos uma geração mais nova que descobriu a banda há 10 ou 5 anos atrás, por isso é um público muito diversificado. Quanto à banda, temos novos músicos, novos cantores, por isso estamos em constante evolução. É ao som dos Nouvelle Vague que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias, trazemos novas propostas culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.